Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Aqui o assunto é Jesus. Boa Vontade TV, ZYB 896. Reflexões da alma. Diz Paiva Neto: quando a criatura se purifica, tudo se transforma à sua volta. No Natal Permanente de Jesus, programação especial na Boa Vontade TV. Dia 24, sexta-feira, às 17 horas, o assunto é Jesus. Às 19, musical infantil, A Esperança Não Morre Nunca. Logo após, às 20 horas, especial de Natal, Salve Jesus. E às 22 horas, reúna sua família para comemorar o nascimento do Cristo de Deus, com a mensagem fraterna e ecumênica do irmão Paiva Neto. Natal Permanente de Jesus, na Boa Vontade TV. Estamos de volta e agora nos preparamos para falar com Deus. Vamos acompanhar a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em alemão.
religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Acompanhamos a definição da religião do amor universal, de autoria do saudoso irmão Alziro Zarur, na interpretação dele e do irmão Paiva Neto, hoje com o canto do coral ecumênico Boa Vontade em alemão. E agora, sob as bênçãos da Mãe de Jesus, Maria, Mãe universal da humanidade, clamamos ao Cristo de Deus por sua volta triunfal. Ora vem, meu Pai celeste, ora vem, excelsa luz. Ora vem, divino mestre. Ora vem, Senhor Jesus. Que haja merecimento. Faze a tua parte, que Jesus fará a parte dele. Ao doente, o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao Espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade.
Hora do Ângelus. Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria. Na palavra eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia.
dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, envolvemos na corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade os nomes dos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, Marilene Gonçalves Lacerda, Neuza Pisa de Lima, Edna Raimundo da Silva, Valdir Luiz do Nascimento Júnior, Luiz Paulo Inácio, David e Alzira Ferrari de Figueiredo, Ilso Malaquia, João Augusto Passos, Marlene Geralda da Cruz Bessa, Carla Vanessa de Almeida, Marcos Flávio Pessoa, Magali Pérez Carneiro, Shirley de Queiroz, Zélia Duarte, Paulo Tarso, Carlos Amauri Alves, Jardir Menezes Tavares, Maria Aparecida Justiniano, Antônio e Marcos Menezes Tavares, Osmira Lousada da Rocha, Edinaldo Alves Moreira, Elizabeth Bel, Tereza Afonso, Graziele Miranda da Cruz, Luiz Carlos Duarte, Eliana da Silva e Ademir Barbosa, Lésia Sepúlveda de Castro, Pedro Antônio da Cruz Balbão, Paulo Eusébio Rosa, André Luiz Lozap Viana e Leonardo Albergoni Viana. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Tobias Vioto, Rodrigo Mafra Cortês, Cleiton Alexandre Monteiro Ferreira, Belquis Faria, Emílio Estevão, Miguel Fernando Beraldo, Álvaro dos Santos Gonçalves, Maria Imaculada Rodrigues, Paulo Rogério Veiga Soares, Oserides Albergoni, Vicente Paulo Honório, Eurípedes Veloso, Zaira de Paula Mesquita Pinheiro, Débora Cadur, Nelly Grande de Carvalho, Terezinha de Jesus da Silva Chaves. Além de milhares de outros nomes, inscritos no sagrado livro de preces do Templo da Boa Vontade. A pirâmide dos espíritos luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino. Sob as vibrações do Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus, para os simples de coração, Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. A noite desce. Lentas e tristes cobrem as sombras as serranias. Calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, Ave Maria. Na torre estreita e pobre templo, ressoa o sino da freguesia. Abrem-se as flores, vésper desponta, cantam os anjos, Ave Maria. No tosco albergue de seus maiores, onde só reinam paz e alegria, entre os filhinhos o bom colono repete as vozes Ave Maria. E longe, longe na velha estrada, para e saudades a pátria envia, romeiro exausto que o céu contempla
e fala aos ermos. Ave Maria. Incerto nauta, por feios mares, onde se estende névoa sombria, se encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho. Ave Maria. Na soledade, sem pão nem água, sem pouso e tenda, sem luz nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva-se e clama, Ave Maria. Só nas alcovas, nas salas dúbias, nas longas mesas de longa orgia, não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, Ave Maria. Ave Maria, no céu, na terra, luz da esperança, doce harmonia, hora divina, sublime estância, bendita sejas, Ave Maria. Tu sabes, Mãe Santíssima, cada qual se queixa, se julga injustiçado, o mais infeliz. Então Valério nos conta que um homem triste morava em pequenina água furtada, na parte superior de uma velha casa em ruínas. Era um pardieiro sem dono, paredões sem ninguém. Era tão pobre que podia comer somente algumas batatas por dia. Sentia-se abandonado, desgraçado, desditoso. Dizia mesmo, eu sou o último dos mortais. Entretanto, era firme na fé e orava, quase com orgulho, todas as noites. Deus de bondade, dos aflitos deste mundo, acho que sou o maior. Deus de bondade, graças te dou por ainda me alimentar com algumas batatas por dia. 2 anos passaram, quando, ao se sentir mais aflito e mais infeliz, resolveu partir no rumo de outras terras. E ele, que sempre saía na direção do quintal, à procura de raízes que o sustentavam, desta vez saiu do lado oposto, no propósito de partir. Ao descer o último aclive, escutou umas vozes. Ué, alguém gemia? Então se voltou para ver. Só então ele pôde verificar que um aleijado, um pobre homem já em chagas, morava embaixo, sobre um leito de palha e de lama, vivendo quase que somente das cascas de batata que ele jogava fora. Por que julgar pela aparência? Valério nos conta outra história de um rapaz que era filho único do casal, criado com amor, porém com férrea disciplina, muito criança ainda, já se queixava da falta de liberdade. Crescia desse modo revoltado, embora o constante carinho no lar. Completando 18 anos, fugiu de casa, abolindo as obrigações afetivas, que ele se declarava tolhido
Já estava irritado. Agora, afirmou, eu vou viver a minha vida. Chega! E se mudou para a região muito distante, adotando até mesmo outro nome, para começar uma vida nova. Os anos correram, ele prosperou, adquiriu maiores experiências, ganhou abastança e se casou. Conservava, no entanto, o velho e amargoso ressentimento contra seus pais. Ainda que desconhecesse qualquer notícia, perante a esposa, ele se considerava órfão. Uma filha veio-lhe enriquecer a vida. Mais tarde, um filho também chegou. Aí ele já se sentia realizado. Tudo fazia em favor dos filhos, amando-os com extremos de adoração. Na idade madura, desencarnou, guardando ainda profunda mágoa para com seus pais e cultivando profundo amor para com seus filhos. E, entretanto, ao chegar ao plano espiritual, soube que os filhos eram seus próprios pais, renascidos depois de haverem desencarnado, em razão da dor incoercível a que se haviam entregue diante da fuga do filho. E são sempre assim os rancores no coração humano. Rancores inúteis, absurdos, paradoxais. Por que se impacientar? Por que julgar pela aparência? Por que tomar a nuvem por Juno? Por que não entrar no silêncio e aprender a ver as coisas como realmente são? A noite caiu e o viajante pedia socorro a Deus. É que ele já se sentia doente, a caminhada fora muito longa, o corpo todo lhe doía, estava exausto. Orando sempre, encontrou árvore acolhedora que lhe pareceu agasalhante refúgio. No pé de tronco anoso, uma grande cova, caprichosamente forrada de raízes, era um delicioso leito ao luar. Suspirou o viajor. Deus me ouviu. Afinal, o repouso. Ajoelhou-se, ia estender o manto roto no chão, quando uma nuvem de maruim surgiu no assalto. Picadas na cabeça, no rosto, nas mãos, nos pés. E eram tantos os dardos vivos e volantes em derredor, que o pobre recuou espavorido para dormir ao relento entre as pedras e espinheiros da retaguarda. De corpo dorido, pensava desalentado: poxa, que tolo que eu sou de acreditar nesse negócio de oração. Estou sozinho, Deus coisa nenhuma, nada de Deus. Na manhã seguinte, porém, retomando a sua marcha, ele voltou àquela árvore do caminho. Somente aí reconheceu a bondade de Deus. A grande cova de que for obrigado a se afastar era a moradia dos escorpiões mais ferozes daquela terra.
Não descreia, meu amigo, da prece em tempo algum. Quando Deus permite um mal, é para evitar um mal maior. Nos casos em que você encontre empecilhos para possuir o que mais deseja, guarde entre aborrecimentos e provações a certeza de que muitas vezes o que lhe parece uma situação invejável não passa de um ninho enganador, onde se escondem os lacraus da morte. Viva Jesus! Quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo. E para isso, nós lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem, batei e a porta vos será aberta. E nós confiamos em Jesus. Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus. E com fé realizante, vamos beber da água fluidificada. Hoje nós
nós estudamos os sinais do fim dos tempos, um tema muito importante do Evangelho, do Apocalipse de Jesus e a volta triunfal do Cristo de Deus. Quando a gente lia, né, no começo do programa, o fim do mundo, a passagem do Santo Evangelho de Jesus, harmonizada aqui na descrição de Mateus, Marcos e Lucas, pelo sacerdote católico Léo Pesch, que o irmão Paiva publicou aqui no livro Jesus, o Profeta Divino, a gente percebe a seriedade, irmão Pedro Rafael, com que Jesus fala conosco sobre o destino da humanidade. Nós precisamos ser assim com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade também, porque diante de Jesus nós somos todos crianças e jovens, nós somos todos aprendizes, né? E o Cristo nos respeita. Ele não nos subestima, Ele nos leva a sério, Ele confia na nossa capacidade de aprender. Nós precisamos fazer isso também com as crianças, adolescentes e jovens, confiar na sua capacidade espiritual, falar dos temas espirituais, conversar com eles sobre a volta triunfal de Jesus, ouvir as suas dúvidas, os seus anseios, as suas reflexões. Eles têm muito a nos ensinar e têm muito mais interesse nos temas espirituais do que a gente costuma imaginar. E a gente está aí acompanhando, né, jovens falando, jovens, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, dando voz aos jovens. E isso é muito importante, porque realmente eles têm algo a compartilhar, eles têm conhecimento espiritual dentro do coração deles, muitos deles esperando ser despertados. Então, você está acompanhando a gente aí agora, aí você tem o seu filho, seu neto, um sobrinho, alguém. Olha, sabia que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, tem um espaço todo reservado aos jovens e a gente pode ajudar no relacionamento que você tem com o seu filho, com a sua filha? Então, a gente vai deixar o nosso contato aqui na tela para você. É uma oportunidade de você conversar conosco. Por exemplo, aqui nessa região do Paraná, onde compõem Maringá, Apucarana, Arapongas, Londrina. Então, toda essa região, a gente tem os pregadores e os embaixadores que podem auxiliar a todos que procuram e dar um direcionamento, incluir ali a sua família, conversar, tudo de forma online. Então, é só você deixar aí um recado pra gente, a gente entra em contato com você, marca esse bate-papo mesmo, de inclusão. É muito, muito gostoso a gente poder conversar do Evangelho e ver o Evangelho transformando a nossa vida. É isso mesmo, entre em contato agora, se você é de qualquer uma dessas cidades, ou do Paraná inteiro, ou do Brasil inteiro, qualquer lugar do mundo, que você esteja nos assistindo, código 11 99 603 1330. Esse é o WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião Divina, código 11 99 603 1330. Qualquer horário, você pode mandar uma mensagem, nós entraremos em contato com você, vamos conhecer um pouquinho melhor, né, do seu desafio, da melhor agenda para você e para a sua família. E esse espaço, né, para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, nós temos também o espaço para os idosos, para os adultos, enfim. Mas é que esse espaço ele é muito especial, gente, porque ele é essa chave, né, de renovação da vida da nossa família, de segurança para o nosso coração, para o coração daqueles que nós amamos. O investimento espiritual, a formação espiritual dos nossos filhos, netos, enteados, afilhados, sobrinhos, ele não pode ficar para depois. Esse investimento é de eternidade e ele precisa acontecer agora, para que eles cresçam realmente seguros. E aprendendo a respeito disso, né, você está anotando o nosso WhatsApp, está mandando a sua mensagem, nós vamos à página 159 do livro A Esperança Não Morre Nunca. Aqui o irmão Paiva escreve e nos ajuda a compreender em profundidade o tema do programa de hoje. Aptidão para servir. Efeitos dos desatinos humanos ocorrem planeta afora em prejuízo de muitos. Aprendamos a sobreviver com o pensamento firmado na espiritualidade ecumênica e a lucidez, a coragem, a pertinácia, a galhardia e a sabedoria espiritual irão revestir a nossa verdadeira aptidão para servir nossos semelhantes. Quanto mais implacável for a luta, maior soma de tão elevados atributos conquistaremos, desde que não baixemos a nossa bandeira de fé realizante. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos incentiva. Abrir aspas. Não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós desejamos, essa transformação profunda sobre a qual nós aprendemos nessa página e que é importante nós observarmos desde sempre que nos for possível, inclusive desde a juventude, essa visão que o irmão Paiva nos traz, né? Aprender a sobreviver com o pensamento firmado na espiritualidade ecumênica. Porque, no geral, a gente ouve um discurso de que para sobreviver vale tudo. Então, você pode prejudicar alguém, você pode destruir o planeta, enfim, seja o que for. E isso é completamente incompatível com o que nós aprendemos com o Cristo e com o que nós queremos viver no dia da sua volta triunfal. Nós confiamos no Cristo, né? A esperança imortal que o irmão Paiva nos apresenta, a certeza imortal de dias melhores, porque Jesus é aquele que tem a autoridade espiritual para nos conectar a Deus. Venceu todos os impossíveis, venceu a morte e está voltando conforme prometeu. Olha, interagindo conosco, os nossos irmãos Aparecida Conceição Lodete Pedroso, de Catanduva, São Paulo, que Deus a abençoe, seja sempre muito bem-vinda. Ela disse, gosto muito desse programa, está participando pela primeira vez, a primeira de muitas, seja sempre bem-vinda, viu, Aparecida? E agradecemos ao Sérgio de Oliveira Barbosa, oramos também por você, ele é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que Deus o abençoe, e a sua querida mãe, a nossa irmã Floripes, que segue viva no mundo espiritual, recebendo seu amor e a bênção dessa prece. Ele também participa pela primeira vez. E nós queremos agradecer a todos os irmãos que tornam todo esse conhecimento tão próximo de tantos corações. Apoiando a campanha Salve Jesus, fazem com que cheguemos muito mais longe pela televisão, pelo rádio, pela ação das pregadoras e pregadores ecumênicos da religião divina. O nosso muito obrigado ao irmão Gerivaldo Pereira, de Apiaí, São Paulo, fazendo a sua oferta. Que Deus o abençoe cada vez mais. Aqui está a sua estrelinha na nossa árvore de Natal, simbolizando a luz que o Senhor está levando ao coração de tanta gente com a sua oferta neste Natal. Agradecemos também ao irmão José Ribeiro dos Santos, da Praia Grande, em São Paulo, que Deus o abençoe. Essa oferta tão importante, a religião do terceiro milênio nos permitindo chegar muito longe, amparar muitos corações. Você também pode participar pelo QR Code que está aqui na tela ou pelo pix@religiãodedeus.org. Muito obrigada. Agradecemos também aos nossos convidados. Voltem outras vezes, por favor. Ao coração de todos, dedicamos a força deste mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E agora com a palavra, o irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 65 anos de comunicação 100% Jesus.
Abra a mensagem de hoje com uma página de Alziro Zarur sobre o Natal e o Ano Novo, da qual destaco Natal, Ano Novo. Estes memoráveis acontecimentos trazem uma vibração de sadio entusiasmo que envolvem e galvanizam os sentimentos de todos os seres humanos, quaisquer que sejam as suas preferências religiosas e filosóficas. Assim sendo, não poderia faltar a mensagem da religião de Deus. A família legionária do Brasil e do mundo, e a todos os seres de boa vontade, transmitindo os votos de um feliz Natal permanente a se desenvolver por todos os dias do ano. Bom, e aqui a continuação do meu artigo. Essa leitura eu faço em agradecimento aos colaboradores, benfeitores, artistas, voluntários, empresários, esportistas que participam das atividades da nossa obra, não somente na distribuição das cestas de Natal, atividade que já ficou famosa, mas no socorro às crianças, aos jovens, aos idosos, que ocorre na LBV durante todo o ano. Enquanto falo, eles vão mostrando a realidade da minha afirmativa. O alimento para os necessitados, as roupas, as aulas, as escolas, porque sem estudo não adianta nada. Nenhuma pátria é segura, é forte e poderá tornar-se feliz se não tiver o ensino, e um ensino básico muito forte. Se não o universitário, o acadêmico,